Bom, então iniciada aí a gravação, oficialmente boa noite para todo mundo, né? Estamos aqui na terceira aula online com os professores, gestão e alunos da EJA, da Escola Átila Ferreira Vaz, né? Temos aqui a presença dos nossos professores, nosso diretor Leandro, e alguns dos nossos alunos, né, e alunas, tá? Tema da aula de hoje será diversidade e cultura indígena, tá bom? Eu vou começar, como na semana anterior, rapidinho, apresentando aí os professores, a gestão, né? Bem rápido mesmo, né? Nós temos aqui presente o nosso diretor, o Leandro. Não estão aqui, mas fazem parte aí da nossa equipe de gestão, a Patrícia e a Aline, como vice-diretoras. A Rosângela é a coordenadora da escola. Temos no grupo de professores o professor Alain, que está aí, né, Alain? Boa noite, pessoal. Estou aqui. Professora Salomé. Boa noite, pessoal. Professor Geraldo. Boa noite, gente. Boa noite. Professor Marco. Boa noite a todos. Professor Daniel. Boa noite a todos. Professora Eliana, de matemática da quinta série. Boa noite a todos. Eu, que sou o professor Roberto, professor de português. A professora Magda, de matemática, que não está aqui, mas é professora da sexta, sétima, oitava. E temos da EJA 1 a professora Cláudia. Boa noite a todos. Professora Cristina. Boa noite. Senhor diretor Leandro, faça a abertura oficial da aula, por favor. Agora que são elas, né? Quando fala gravando, aí a gente aí o nervoso toma conta, mas vamos lá. Boa noite a todos, né? A todas. É com grande alegria que a gente inicia mais uma aula aqui a online da EJA, da Escola Átila. Todos bem-vindos. Convidem seus colegas de turma, né, para que eles possam participar também, né, incentivem, que é muito enriquecedor também nossas aulas aqui online, muito bacana, né, então, mais uma vez, uma boa aula para nós. Obrigado, Leandro. Bom, vamos dar início aí. A gente começa com vídeo ou com a explanação, Geraldo? Eu vou falar um pouquinho antes, aí depois a gente parte para passar o vídeo. Tem o vídeo do Alain e tem outro videozinho também que queria passar. Talvez passar esse meu videozinho antes e depois o do Alain, pode ser? Beleza? Sem problema. Maravilha. Então você pode começar aí. Muito beleza. Valeu, Roberto. Célia levantou a mão. Pode falar, Célia. A Célia levantou a mão, quer falar? Não? Às vezes tem que pedir para abrir o microfone. O microfone está fechado, Célia, se você estiver querendo falar. Eu acredito que levantou sem querer, tá, talvez tenha sido. Bom, a gente vai começar. Então, a primeira parte, como o professor Roberto colocou, a gente vai abordar duas questões que estão diretamente relacionadas, né? Que fazem parte aí dos nossos conteúdos, a gente vai estar desenvolvendo com vocês, não só em encontros como esse, mas também nas atividades, né, ao longo desse semestre, e diz respeito à questão da diversidade, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente fica bem, por exemplo, entrando aí na área do Roberto e do Daniel, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado e tal, a gente está falando de uma palavra já tem uma definição bem clara, né? Diversidade é um substantivo feminino que significa aquilo que é diverso, aquilo que é variado, né? Aquilo que tem múltiplas facetas ou definições ou aspectos, né? E quando a gente fala de diversidade e aborda a questão das relações humanas, que é a questão central aqui para a gente, né? A gente fala de diversidade pensando na nossa sociedade, que é objeto de estudo da gente, né, onde a gente convive o tempo todo, a gente
a partir do momento em que a gente nasce, a gente está inserido numa sociedade, né? A gente vai aprender tudo a partir do convívio com outras pessoas, né? No nosso processo de socialização, como se diz. A gente aprende com os nossos pais ou com as pessoas que cuidam da gente desde pequeno, a gente aprende quando vai para a escola, para a igreja, no trabalho, e aprende durante toda a nossa vida. Aprende a conviver com diferentes pessoas, em diferentes ambientes e de diferentes formas, né? E eu também poderia colocar no lugar de diferentes, pessoas diversas, diversas características, diversas formas de viver, diversos aspectos físicos, diversas manifestações culturais, né? Então, quando a gente usa essa expressão diversidade nas relações humanas, a gente está falando de algo que é extremamente importante, porque a vida toda nós vamos conviver com pessoas que são diferentes entre si, pessoas que têm características que são diferentes, pessoas que têm origens, gostos, práticas, né? Expectativas de vida diversas, né? Se vocês pararem para pensar os tipos de pessoas com as quais vocês já conviveram, gente, as coisas que elas faziam, que elas fazem, as origens que ela tem. Se a gente olhar para essa nossa tela aqui, pessoal, para as pessoas que estão com a câmera aberta, ou se tivesse todas as pessoas com as câmeras abertas, a gente veria traços físicos muito diversos, não é? Olha ali, o professor Marco Aurélio está olhando aí todo sério para a gente de óculos ali e tal, né? Professor Roberto, né? O nosso diretor Leandro ali, professor Alain, professora Cristina, a Salomé, a Amália, a Cláudia, a Rose, que abriu a câmera aí agora, essa pessoa adorável que sou eu mesmo, olha que gordinho simpático, brincadeira. O que a gente está vendo, pessoal? Né? Origens diferentes, traços físicos diferentes, isso é diversidade. Né? Se a gente for olhar os nossos sobrenomes, eles são super diversos, super diferentes, né? Você tem aí Duarte, Bezerra, Paiva, Silva, Vidal, Oliveira, na verdade ela é meu parente de alguma forma, e tantas outras coisas. De onde vêm esses nomes? De onde vêm essas pessoas? Mas as origens delas? Isso mostra o quanto a nossa sociedade ela é diversa, e o quanto, e aí é um desafio, é importante a gente entender que se a gente olhar bem de perto, pessoal, essas ideias de padrão, de pessoas iguais, que às vezes a gente vê em foto no Facebook, que às vezes a gente vê em foto de Instagram, tudo bonitinho, tudo certinho, de perto, a gente é muito, muito variado, muito, muito diverso, né? Se a gente for pensar naquilo que a gente gosta de comer, ainda que tenham coisas que são comuns, ainda que tantas vezes seja difícil a gente fazer qualquer escolha, e mesmo a gente ter opções, ter possibilidades, né? Mas as pessoas que vivem no lugar onde a gente convive, onde a gente trabalha, onde a gente circula, você vai ver elas fazendo, consumindo, produzindo comidas diferentes, né, de diferentes formas. Você pegar, por exemplo, tem gente que adora colocar cominho na comida, né? Tem gente que adora colocar coentro. Isso é diversidade, né? Então, quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente está falando de uma humanidade variada e em países como o nosso, que foram construídos a partir da contribuição de vários povos diferentes, com origens tão diferentes, isso é ainda mais gritante, né? Os indígenas, com tudo aquilo que eles trouxeram sempre para a gente, os donos dessa terra, e a gente vai ver daqui a pouco o quanto isso é significativo, né? Todos os afrodescendentes que vieram, seus antepassados vieram numa condição extremamente difícil e complexa, de indivíduos prisioneiros, escravizados, mas que trouxeram toda a sua contribuição cultural, tecnológica, toda a sua capacidade de trabalho e construíram a riqueza do Brasil, junto com outros povos, mas de uma maneira super importante, porque a nossa sociedade foi uma sociedade escravista por muito tempo, que dependia dessa mão de obra escrava para se sustentar, né? Então, a mineração, a agricultura, o artesanato foram construídos em cima do trabalho desses indivíduos escravizados,
A gente tem os portugueses que vieram para cá como invasores, conquistadores, e que construíram, moldaram essa sociedade à força e com toda a atuação deles, né? A gente está falando aqui numa língua que é deles, né? Desses dominadores. E quantos imigrantes não vieram depois, não continuam vindo? Quantas pessoas saem de diferentes lugares do Brasil e vêm viver em lugares como São Paulo, né? Se a gente fosse perguntar aqui, de onde vem cada um de vocês, de onde vêm os antepassados, os pais de vocês, de que lugares daqui vêm, né, desse país, seguramente não veio todo mundo de São Paulo, certo, pessoal? Não é? Viemos do quê? De diferentes lugares, de diversas origens, né? Então, quando a gente pensa nessa questão da diversidade, a primeira coisa que eu queria que ficasse claro para a gente é que nós vivemos numa sociedade muito diversa, onde existem muitas diferenças. E o grande desafio que se coloca para a gente, muitas vezes, é a gente conseguir compreender que essas diferenças são perfeitamente normais, né? Elas são naturais. E se elas são naturais, quando a gente olha para as imagens e vê tantas pessoas com características diferentes, e se a gente pensa em gostos de comida diferentes, esses gostos, eles também envolvem outras coisas, né? Envolvem opinião e posição política, envolvem o amor e o desejo que a gente tem por outras pessoas, que podem ser também diversos, né? Envolvem possibilidades e perspectivas que a gente tem de realizar os nossos sonhos, maneiras diversas da gente criar nossos filhos, são muitas coisas diferentes, né? Então, nós vivemos num país diverso, num mundo que é cada vez mais diverso, mas onde as questões do convívio, elas são sempre um desafio, né? Lembra do nosso encontro da semana passada? A gente falou de um grupo especificamente, né? Dentro da nossa sociedade, um grupo que é majoritário em termos numéricos e que tem sofrido tantas coisas ao longo do tempo, né? De que grupo que a gente estava falando na aula da quinta-feira passada? Qual era o grande assunto, gente? Quem pode dizer aí? No nosso encontro da quinta-feira passada. Sobre o que a gente estava falando? Várias pessoas falaram, deram testemunhos aí. Alguém lembra? A gente estava falando sobre o machismo e o Ai, meu Deus, essa palavra é tão difícil. Ai, eu não lembro mais. Então, a gente estava falando da condição da mulher, do machismo, do feminismo. Nervosa. Não, imagina, tá perfeito, Maria, é isso mesmo, né? A gente está falando da condição da mulher, né? Lembra do Vida Maria, do vídeo, né? Aquele desenho tão significativo, e a gente fala, e tantas pessoas falando, se colocando, mostrando essas coisas, né? Mostrando essa situação. Se a gente fosse olhar, por conta dessa dificuldade que a gente tem de lidar com o diverso, com o diferente, quantos outros grupos, pessoal, a gente também não colocaria aí numa condição semelhante àquela das mulheres que apareceram no vídeo do Vida Maria? Não é? Quantos outros não caberia a gente colocar ali para a gente ver sobre sofrimento, sobre a perseguição? A gente podia trocar machismo por racismo, não é? A gente poderia trocar o machismo por homofobia, não é? A gente poderia trocar o machismo por intolerância religiosa, por intolerância política. Olha quantos desafios a gente tem para aceitar essa questão de como a nossa sociedade ela é diversa, né? Como a gente tem uma variedade tão grande que muitas vezes a gente nem percebe. Quantas vezes, quando a gente olha até as redes sociais, parece que todo mundo é igual, né? Todo mundo está sorrindo, todo mundo feliz, às vezes tentando colocar o mesmo fundo na foto e tudo mais, mas se a gente olhar de perto, a gente tem tantas especificidades, né? E é exatamente isso que une todos nós, né? Todos nós somos muito diferentes entre a gente é muito diverso, e é isso que faz a gente ser tão igual. Vocês entendem? Porque todo mundo tem um monte de visões diferentes, de opiniões, de coisas diferentes, de características diferentes, né? E a gente vai assistir um vídeo de 3 minutos e pouquinho, que traz um pouco essas questões, né?
eu comentei aqui brevemente, para a gente pensar um pouco também sobre elas e tal, e depois tem um outro vídeo muito interessante que o professor Alan vai colocar, que aborda também uma questão que é bastante interessante nesse universo da diversidade, tá? Eu vou compartilhar com vocês esse vídeo sobre diversidade, tá bom? Eu vou fechar aqui o meu microfone para não dar eco, tá? Mas vou passar aí para vocês. Todo mundo vendo e ouvindo? Beleza. Sim. Sim. Diversidade é a palavra do momento. É a palavra que marca a grande transformação do nosso tempo. A constatação de que somos diversos e de que isso é muito bom. Todo mundo entende isso na teoria, mas onde está a nossa prática de respeito às diferenças? Dá para nascer país que seja tão diverso quanto o Brasil. Mas como nós, brasileiros, enxergamos essa pluralidade? De uma forma positiva ou negativa? Segundo um levantamento realizado para a BBC em 2018, dentre 27 nações, estamos na 7ª posição em intolerância. E para piorar, estamos nos tornando cada vez mais intolerantes. O estudo concluiu que 62% dos brasileiros percebem um país mais dividido e menos tolerante do que há 10 anos. E 45% assumem estar mais intolerantes hoje. E como essa intolerância se manifesta entre nós? 40% das brasileiras acima de 16 anos já sofreram algum tipo de assédio. A cada 13 minutos, uma pessoa negra é assassinada no país. O Brasil é o país que mais mata LGBTQI+, ao mesmo tempo em que tem a maior parada gay do mundo. 84% dos moradores de comunidades acham que sofrem preconceito. E você deve estar pensando, esse é o Brasil, mas eu não me encaixo nisso. Será? Pesquisas revelam que existe uma dissociação entre a identidade individual, aquilo que nós pensamos que somos, e a identidade coletiva, aquilo que pensamos sobre os brasileiros. Eu? O brasileiro. Parece que ainda precisamos abrir as portas para a prática da diversidade. Mas quais são elas? A primeira é a que nos leva da invisibilidade para a representatividade. Isso significa minorias representativas com mais voz e suas questões com mais foco. A segunda é a da irresponsabilidade para o comprometimento. Ou seja, identidade coletiva. Você é integrante deste mundo, desta sociedade. Como você tem se incluído nesse contexto? E a terceira porta é a que nos leva da incoerência para a consistência. Quer dizer, assumir um compromisso com a diversidade não pode ficar só no discurso. Precisamos encontrar a união entre o que se diz e o que se faz. O respeito às diferenças é uma ação urgente para acompanhar as aceleradas transformações do nosso tempo. A natureza nos ensina, quanto mais diversa uma área, mais saudável ela é. O mesmo vale para as relações humanas. A interação entre pessoas diversas pode trazer muitos ganhos para todos. Diferentes origens e vivências resultam em mais criatividade e inovação. Muito bem, gente, o vídeo é curtinho, ele fala muitas coisas, né? Mas ele fala de uma palavra que é muito complicada e que a gente já tinha comentado brevemente, que ele retoma, que é a intolerância, né? As pessoas que não aceitam aquele que é diverso, aquele que é diferente, né? E o grande desafio que ele coloca, que a gente coloca quando a gente se propõe a estudar essas coisas com vocês, é trocar não só esses aspectos, né, da identidade, da participação da sociedade, mas duas palavras muito importantes, respeito e aceitação, né? A gente precisa exercitar isso no convívio com os outros, e a gente precisa lutar para que as pessoas nos respeitem e nos aceitem com as nossas especificidades também,
que também é um desafio grande num país injusto como esse, né? Mas só a reflexão, a discussão como essa, e a nossa postura diferente com relação a isso, é que pode caminhar para mudar, para melhorar essa relação, né? Para melhorar essa condição, para que a gente possa realmente respeitar e ser respeitado. Aceitar os outros e ser aceito pelos outros, né? É um grande desafio quando a gente pensa e quando a gente discute e quando a gente se debruça sobre essa diversidade fantástica que a gente tem aqui no nosso país, né? Aí a gente queria também mostrar um outro vídeo que fala também da diversidade, que aborda um aspecto bastante importante que todas as pessoas têm e buscam na vida e têm o direito de buscar, que está relacionado com o amor e que o Alan vai compartilhar aí com a gente, pra gente, beleza? Maravilha aí, pessoal. A gente queria, a partir desses
vídeos das coisas que a gente colocou, ouvir vocês, opiniões, questões, dúvidas. Só lembrando que, como na semana passada, a gente está fazendo aqui uma atividade que dá início ao trabalho. Esse trabalho vai continuar nas atividades que a gente vai desenvolver nas próximas 2 semanas, e aí vocês vão ver nas próximas atividades questões ligadas à diversidade, também em seguida a questão indígena, né? Então a gente sempre faz aqui uma introdução, uma apresentação assim bem geral do tema, para a gente desenvolver mais depois, né? Então, se alguém tiver aí alguma coisa para dizer, alguma opinião, algum questionamento, alguma coisa, por favor. Lembrando que tem a mãozinha aqui, tá? Se alguém quiser se posicionar, é só levantar a mãozinha para a gente organizar as falas, tá bom? Isso aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, algum comentário? Fique à vontade. A Célia Maria Aparecida, eu não sei, a Célia acho que já estava levantada. Maria Aparecida quer falar? Deixa ela falar primeiro, depois eu falo. A Célia já estava com a mão levantada. Eu acho que ela levantou sem querer. É você, Maria. Pode falar, por gentileza. Posso falar? Pode. Então, eu achei muito bonito, né, o vídeo, emocionante também. E mostra para todos nós, né, que a gente não. O amor está em todo lugar, independente se é entre 2 mulheres, entre 2 homens, uma pessoa deficiente, né? Não importa. Então, o amor ele existe e está em qualquer lugar. Eu quase chorei, não vou mentir, né? Mas eu segurei aqui. Não, eu também, quando eu vi a primeira vez, fiquei emocionado. Eu concordo totalmente com você. Acho lindo o vídeo mesmo, muito lindo. É muito lindo mesmo. Obrigado, Maria Aparecida. Alguém mais? De nada. Acho que beleza. A gente, bom, depois com as atividades, outras dúvidas vão pintar, e a gente tem os plantões de dúvida aí para poder estar vendo, esclarecendo. Tem os grupos, o contato com os professores também. Acho que a gente, então, vai dar sequência aí ao trabalho com a questão dos indígenas. O Daniel levantou a mão. Fala, Daniel. Então, é interessante, né? A gente vê o início do vídeo, né? Realmente fantástico o vídeo. No começo as pessoas não entendem, né? E vem aqueles esqueletos, né? Vamos dizer assim, dançando, se mexendo. E quando as pessoas começam a sair de trás da tela, a reação que as pessoas têm é fantástica, né? Então, é bem isso mesmo, porque você não imagina, você olha ali e você vê 2 esqueletos, não sabe se é homem, mulher, menino, menina, etc. E de repente, quando eles aparecem, é um choque positivo nas pessoas. E é assim, é bem interessante, né? Foi bem legal, gostei bastante mesmo. Irene, quer falar? Irene, nós não estamos te ouvindo, tá? Irene, abre o Ela está com o microfone. microfone fechado. Abriu agora? Sim. Então, em cima dessa fala do professor, do Daniel, né? Para você ver, ó, quando começou o vídeo, quantas pessoas ali não questionou? Quantas pessoas ali falou, nossa, mas o que é isso, né? O que significa isso? Até que saíram os personagens reais, né, atrás, viu que não tem nada a ver um com o outro, que são diferentes. Quantas pessoas ali já nos julgou, né? E terminaram por entender que o diferente é igual, que a nossa mistura é maravilhosa, branco, preto, amarelo, verde, não interessa, não importa. O importa é que a pessoa carrega dentro de si. E assim, eu acho a diversidade maravilhosa. A gente aprende até numa folha que cai, de repente, se a gente for pensar mesmo, a gente vê por que caiu, a gente vai se questionando, né? A professora Salomé até falou bastante isso, fala bastante isso, né?
de se questionar, de se impor, de mostrar mesmo, de não se esconder da sociedade, né? Porque é maravilhoso você ter o livre árbitro, se não me engano, é essa palavra, de se mostrar para o mundo mesmo, independente do que os outros vão pensar, né? Então é bem interessante mesmo essas lives, tem falado para muitos povos, muitas raças, né? Muitos pensamentos que agora estão se clareando, né? Eu acho assim que a diversidade é uma forma de aprendizado. Adorei o vídeo, muito bom. Obrigado, Irene. Mais alguém? Muito bem, Irene. Mais alguém? Alguém mais? Obrigado, Pro. Obrigado você, Irene, pela contribuição maravilhosa, né? Bom, gente, a gente vai aí então para a segunda parte da aula, né? Só reforçando o que o professor Geraldo falou, essas atividades são meio que um abre-alas, né? Um aquecimento para a gente... Irene, quer complementar alguma coisa? Levantou a mão de novo? Não? Irene, levantou a mão sim. Abre o microfone. Abriu? Eu sempre confundo, eu sempre que vou falar com a professora Salomé, eu chamo ela de Magda. Então é a professora Salomé que fala sempre de diversidade dessas coisas. Desculpa aí, gente. Coisas de Irene. Que é isso, Irene? Não, mas você falou corretamente, sim. Falou Salomé, sim. Falou Salomé, sim. Fique tranquilo. Tô ficando meia doida já. Pessoal, eu gostaria de fazer só uma pequena... Só complementar aí o que o... Desculpem aí que eu não levantei a mão, e alguém ia falar? Desculpem. Não, vai lá, Alguém? Salomé. Não? Vai lá. Não? Então, quando a gente fala em diversidade, existe uma dicotomia em relação a essa palavra, uma espécie de antagonismo, entre aspas, né? Porque dependendo do país, no caso o Brasil aí, né, nós vimos aí o 7º país do mundo em intolerância, não é? Então, dependendo do fator econômico, político, social, cultural, investimento, né, na cultura, na educação, os países ricos, politizados, a gente aborda a questão da diversidade de uma forma bem diferente daquilo que da forma como a gente aborda aqui no Brasil. Então, nesses países, nós desenvolvemos a igualdade, desenvolvemos o respeito, desenvolvemos a empatia, e a diversidade, ela só vem acrescentar. Porque vocês já imaginaram numa paleta de cores, né? Só a cor branca? Né? Como é que a gente ia caracterizar uma paisagem, uma obra de arte, né? Então, a beleza, né, está na diversidade, a riqueza, né, o confronto de ideias que levam ao crescimento e à igualdade está realmente na diversidade. No caso do Brasil, né, nós estamos aí na 7, né, dessa questão da diversidade com a intolerância. O que a gente faz com isso? A gente trabalha em cima do preconceito, a gente vive muito em cima do preconceito. Então, quanto tempo nós estamos perdendo? Tudo bem que o Brasil ainda é um país jovem, né? Mas a educação, né, o investimento em educação nesse país, isso que nós estamos fazendo aqui, nos leva a uma abertura de consciência, porque, na verdade, gente, é só uma questão de consciência, é só uma questão de olhar. Porque, na verdade, tudo né? Diversidade é em qualquer lugar. Depende da forma como nós enxergamos, como nós percebemos e a consciência que nós temos em relação a isso. Então, é uma questão, assim, de realmente a gente trabalhar muito isso para que a gente possa abrir esse leque aí e para que a gente possa fazer com que o Brasil saia dessa colocação e que a gente possa realmente galgar muitos degraus, né, para o benefício, para o bem comum da nossa sociedade. Só assim nós vamos crescer, porque
O diferente, ele não é problema, na verdade, ele é tudo de bom que a gente tem para seguir esse caminho no que se refere ao crescimento, ao desenvolvimento de uma sociedade justa, igualitária, e onde as pessoas se respeitem uns aos outros. Era só isso, tá? Obrigado, professora Salomé, professora Cláudia. Assim, eu sempre penso que é quase inerente ao ser humano nós sermos preconceituosos sobre alguma coisa, algum aspecto. E é algo tão grande essa questão da diversidade que ela não passa só pela questão da religião, sobre a questão de raça, né? Até estilo musical, estilo de vida, a forma de se vestir. Então, assim, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer sempre como é que eu lido com o meu preconceito? É com agressividade ou é com diálogo? É querendo conhecer o diferente? Eu acho que é esse o caminho, né? O professor Geraldo falou uma coisa muito certa, né? Que a diversidade ela tem que passar pelo respeito e depois pela aceitação. Mas isso é um processo meio doloroso, né? Para o ser humano, né? Ele aceitar que existe coisas diferentes do que ele gosta, do que ele acredita e que são boas. Não é porque é diferente é ruim. Então, é difícil você falar assim, eu não sou preconceituoso de alguma forma, em algum momento da sua vida. Eu acho que é trabalhar isso, é não achar que ser esse preconceito, de você não acreditar nessa diversidade, não é algo positivo. Eu acho que você tem que trabalhar isso dentro de você, né? E eu acho que é importante essas lives, esses debates, para você quebrar esses gelos e você refletir, né? Sobre o que você está fazendo, que você está atrapalhando a vida do outro. Né? E eu sempre penso o seguinte, quem sou eu na fila daquela pessoa de afetividade, de conhecimento? Às vezes aquela pessoa nem me conhece e eu não aceito o jeito dele. Então, a questão da diversidade é algo... Não é uma coisa muito simples para o ser humano aceitar, né? Mas é necessário. E ela passa primeiro pelo respeito. Tá? É só isso. Obrigado, professora Cláudia. Podemos ir, então, para o segundo ponto, que está intimamente ligado com esse primeiro. Só fazendo aí, então, uma fala inicial e complementando, né? Eu acho que é importantíssima essa discussão sobre a diversidade. Nós somos diferentes, mas nós, obviamente, não temos o direito de tentar impor a ninguém um modo de vida, um modo de ver o mundo, né? Que seja nosso, né? Porque as pessoas, como foi muito bem visto aí, elas são diferentes, elas são diversas, e tem uma coisa que nos une a todos. Todos nós temos uma coisa em comum, somos humanos, somos seres humanos. E aí, como a gente trabalha a nossa humanidade é que é importante. E aí a gente entra na segunda parte da aula para falar de alguns povos, né? E é no plural mesmo, tá, gente? Povos, que são os povos indígenas, que também passam por diversas questões aí, desde 1500, aqui no nosso caso do Brasil, mas até antes um pouquinho na América como um todo, né? Processos de extermínio, de tentativa de aculturamento, tentativa de etnocídio, né? A morte de toda uma comunidade. Ou seja, né? A gente está lidando com povos que têm aí sofrido há centenas de anos, os povos indígenas, que passam por uma visão deturpada e preconceituosa também há muito tempo, né? Basta a gente observar como a questão indígena foi tratada aí nos livros didáticos ou na escola mesmo, no geral, né? Durante muito tempo, né?
E as consequências disso para os dias atuais, né? Passamos dias aí em que os indígenas têm algumas lutas muito objetivas sendo travadas, como a necessidade da demarcação das suas terras, a necessidade da defesa de alguns direitos humanos básicos, como o direito à saúde, como o direito à preservação da sua cultura, da autoafirmação, né? A autodeterminação, né? A defesa com relação a invasões que ocorrem por ruralistas, mineradores, grileiros, garimpeiros ilegais, né? Que invadem as suas terras tradicionais, né? Temos uma disputa bem importante relacionada ao marco temporal. Vocês, se estão acompanhando aí noticiários, devem estar vendo alguma coisa nesse sentido, né? Tem um julgamento no Supremo Tribunal Federal relacionado a esse tema do marco temporal. A tentativa da aprovação de uma lei no Congresso, que está no projeto de lei 490, relacionado a esse tema do marco temporal e a outras questões indígenas. Mas, enfim, como foi dito aí pelos colegas, né, a gente, primeiramente, a gente tem que conhecer, para a gente quebrar preconceitos, quebrar o que a gente chama de estereótipos, né? O que são estereótipos? São marcas que estão relacionadas a visões deturpadas, preconceituosas, com relação a alguma comunidade, né? Algum grupo social. Isso pode acontecer, como nós vimos, com relação às mulheres, pode acontecer com relação aos negros, aos LGBTQIA+, e com relação aos povos indígenas também, tá? A atividade que nós vamos fazer aí para as próximas semanas, uma parte delas também vai estar relacionada com essa questão dos povos indígenas, que tem tudo a ver com a questão que foi dita aqui nessa primeira parte da aula, que é da diversidade, até porque quando a gente pensa em povos indígenas, é no plural, porque eles também são diversos, os indígenas não são todos iguais, né? O próprio termo índio é um termo equivocado, que vem de uma generalização, né? E que a gente precisa também procurar entender, conhecer para verificar, né? O porquê que indígena é mais adequado do que índio, né? Uma outra curiosidade importante é entender que existem povos indígenas no mundo inteiro, porque indígena significa povo originário, povo nativo. Então, quando a gente fala de povo indígena aqui no Brasil, a gente está falando de todos aqueles povos que aqui estavam antes dos portugueses aqui chegarem, né? Aqui nós não podemos falar em descoberta, em descobrimento. Como é que você descobre um território que já é habitado, né? Então já há um erro aí de nomenclatura e que precisa ser dito, né? Você não descobre algo que já tem gente morando, né? É uma visão do colonizador, daquele que vem para ocupar, para invadir e para impor o seu modo de vida, a sua forma de ver o mundo, diminuindo tudo aquilo que já existia anteriormente aqui, né? E isso tem consequências até hoje, né? Que a gente vai verificar aí, a gente vai também mostrar um pequeno vídeo explicativo, tá? E aí depois a gente abre novamente para os comentários dos professores e principalmente de vocês, alunos aí, com relação aos temas, tá? Mas para a gente pensar bem aí com relação ao que a gente pensa quando a gente pensa em indígena ou em índio, né? O que a gente pensa primeiramente, tá? Para depois a gente retomar aqui, tá bom? Posso compartilhar o vídeo? Todo mundo vendo aí? Bora. Sim. Nome do vídeo é Os Indígenas, de uma série chamada Raízes do Brasil, tá? Vamos lá.
Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda
e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Muito bem. Então, esse é o videozinho aí introdutório sobre a questão indígena, né? Que trata aí de diversas questões em pouco tempo, né? A gente até, como professor, avaliou que o vídeo é interessante por conta disso, né? Mas para a gente introduzir aí os nossos trabalhos sobre a questão indígena, ele dá conta bastante bem, né? Enfim. Alguém aí tem alguma dúvida? Algum professor quer fazer algum comentário também, antes da gente abrir? Sempre lembrando, tá? O ideal é levantar a mão aí para a gente organizar as falas. Professora Eliana. Sim, eu quero falar. Bom, eu quero parabenizar, né, a equipe de professores, que eu vejo que aborda muito bem, os temas são bem relevantes, são esclarecedores e dão espaço aos alunos, né? Eu lembro da última aula que foi falado sobre o vídeo de Maria, sobre a questão do racismo, enfim. Eu percebi que os alunos se colocam muito bem e, assim, eu achei que é um espaço muito válido, sim. E vale a pena. Eu acho que deve continuar com essa roda de conversas até o final do ano. É isso. Obrigado, professora. Ok. Alguém mais? Marco?
Boa noite a todos. Eu queria falar um pouquinho, Roberto, porque a gente vai, nas nossas atividades, a próxima atividade que vai ser postada, vai ser sobre diversidade e a questão indígena, né? Então, a gente vai abordar esse tema. Então, esse vídeo vem para dar um pontapé nessa discussão e chamar os alunos para participar e para resolver as atividades, né? Então, esse tema vai ser abordado de uma maneira bem atual, bem importante como ela é, né? Eu destaco que vai ter 2 textos nessa atividade, falando da importância ambiental das terras indígenas, como o Roberto colocou, tem uma discussão em Brasília com relação ao marco temporal, que é uma discussão sobre a demarcação das terras indígenas. Como que se vai se demarcar e quais terras e a partir de que data vai utilizar isso para marcar essas terras. Quais os índios, que tribos, que etnias têm direito a determinadas terras ou não. Então, vai ter 2 textos que eu chamaria a atenção para que todos lessem, que fala da importância ambiental e climática das terras indígenas e um outro que é uma provocação sobre aquela discussão se há muitas terras indígenas e se há poucos índios, muitas terras para poucos índios, né? Desmistificando um pouquinho essa fala, que é muito ruim e muito prejudicial aos indígenas, né? No texto fala uma coisa que apareceu no vídeo do Parque Nacional do Xingu, que foi criado em 1961. Percebe, é uma coisa bastante recente no Brasil, né? Os portugueses invadiram aqui em 1500, dizimaram os índios, e só a partir dessa década de 60, né, que começou, praticamente 50 anos, um pouco mais disso, começaram a discussão sobre isso, né, de valorizar, de preservar a cultura e preservar os povos indígenas. Então, o Parque Nacional do Xingu, criado em 1961, ele está hoje rodeado por terras ocupadas pelo agronegócio, pelos ruralistas. Então, uma pesquisa feita lá, para vocês terem uma ideia, dentro do Parque do Xingu e fora do Parque do Xingu, a diferença de temperatura vai de 4 a 8 graus. Então, fora do Parque do Xingu, você chega a ter 8 graus a mais do que dentro do Parque do Xingu. Por quê? Por causa do desmatamento. Então, a importância das terras indígenas não só de preservar, né, esses povos, preservar sua cultura, mas de preservar o ambiente, preservar o clima. Então, a importância é, inclusive, até para o agronegócio, inclusive até para a agricultura, porque sem água, sem chuva, né, você não tem produção agrícola nem pecuária, tá certo? Então, preservar os índios, preservar as terras indígenas e ampliar a demarcação de terras indígenas é preservar o meio ambiente, é combater o desmatamento, né, combater as mudanças climáticas. Então, os índios têm um papel importantíssimo nisso. Onde você tem terras indígenas, você não tem desmatamento, você não tem queimadas, né? Até alguns pecuaristas e pessoas do agronegócio defendem a demarcação de terras indígenas, né? O que você vê hoje, o ataque aos índios, é por grileiros, pessoas que querem invadir suas terras, para quê? Para saqueá-las, para pegar as madeiras, que têm um valor comercial grande, e vendê-las, para fazer a mineração, em busca de metais preciosos. E a mineração é a destruição total do ambiente. E com isso você vê as consequências que nós estamos sofrendo e o mundo inteiro sofre, porque a Amazônia, onde está boa parte das terras indígenas, é um ambiente importante para o equilíbrio climático no planeta, não só no Brasil. E a gente vê aqui no Brasil as consequências da seca, né? Os reservatórios cada vez mais baixos, as hidrelétricas secando. Por quê? Porque não chove. Por que não chove? Por causa do desmatamento, né? Por causa dos incêndios nas florestas. E por isso que querem tirar os índios de lá, porque os índios é um empecilho a isso.
né? Onde você tem terra indígena demarcada e preservada, você tem um ambiente preservado, tá? Então, eu queria salientar isso, essa importância, que vocês lessem depois esses textos que esclarecem bastante esse tema. Obrigado, Marco. Muito boa lembrança, né? Nós teremos aí algumas outras atividades relacionadas à questão indígena, e eu gostaria de destacar algumas curiosidades algumas foram citadas aí no próprio vídeo, né? Se eu pergunto para vocês quantas línguas são faladas no Brasil hoje, num primeiro momento, a gente pensaria aí que o Brasil é uma nação de língua única, né? Que a gente fala a língua portuguesa em todo o território nacional. Mas isso não é verdade. Hoje, no Brasil, há mais de 270 línguas. O último censo, o número exato do último censo, que é de 2010, 273 línguas indígenas que são faladas hoje no nosso país, né? Que são catalogadas, tá? Então, são línguas desses povos originários, né? Faladas por eles. Então, eu cito um exemplo aqui no nosso território aqui de São Paulo, São Bernardo, que é aqui próximo, né? Nós temos algumas etnias aqui que têm as suas comunidades. Em Parelheiros aqui, nós temos uma comunidade Guarani, né? Nos Curucutu. Aliás, tem duas comunidades, eu não lembro o nome da outra. Na zona norte de São Paulo, nós temos lá no Jaraguá algumas comunidades indígenas também, Guarani, Guarani-Imbiá. E eles falam nessas comunidades, a língua originária deles é a língua Guarani. A língua portuguesa entra como segunda língua, né? A gente tinha até separado aqui, mas por conta do tempo e do tamanho do vídeo, alguns videozinhos de rap, né? Indígena, né? Rap nativo, em que os indígenas estão cantando em Guarani e português, né? Misturam Guarani com português. E aí alguém pode questionar, mas indígena pode cantar rap, né? Ou, né, aquela outra pergunta, mas indígena pode ter celular? Ele continua sendo índio se ele tiver celular? Se ele andar de carro? Se ele usar calça jeans? O que faz uma pessoa de fato ser indígena, né, gente? O que faz uma pessoa ser indígena é o reconhecimento que essa pessoa tem dentro da sua comunidade e a preservação da sua cultura. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem objetivo e prático. Eu jogo num time de futebol de várzea, e nesse time de futebol de várzea que eu jogo, eu tenho um garoto que joga, um rapaz já, né, que já é um homem, que se chama Diego, e ele é indígena. Ele é da etnia Camaiurá. Por coincidência, os Camaiurás estão nesse território do Xingu, no Mato Grosso, né? Então, ele é filho de uma liderança lá, com uma não indígena, né? O pai dele teve 2 filhos, ele e a irmã dele, né? E como ele é reconhecido pela comunidade, ele visita regularmente, ele cumpre com obrigações com a sua comunidade, ele é um indígena. Ele, inclusive, assina o nome dele como Diego Camaiurá, né? E por conta de ser indígena, ele fez administração na PUC, como cota indígena, acabou de se formar em administração, trabalha na CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, né, junto com outros companheiros de diferentes etnias do Brasil, que trabalham nessa secretaria. Um é Xoclém, lá de Santa Catarina, o outro é Camaiurá, o outro é Guarani, enfim, são diferentes etnias, e como vocês viram aí, eles não são iguais, eles têm diferentes modos de ver o mundo, diferentes culturas, né? Mas todos eles estão sendo atacados mais ou menos da mesma forma, né? Por quê? Porque os ataques vêm com a tentativa de retirar suas terras, a tentativa de desmerecer, diminuir, menosprezar o seu modo de vida tradicional, a sua cultura, né? Então, o tempo inteiro eles têm que resistir para existir, né?
Então, isso é importante dizer, e não é à toa que nós, de uma certa maneira, estamos aqui trazendo e apresentando esses temas para vocês, né? Porque, querendo ou não, são temas atuais, são temas do momento, são temas que já a gente carrega durante toda a nossa existência enquanto país, mas que esse momento específico traz algumas particularidades, né, que tem a ver com o que está acontecendo no país aí no momento, em que a situação se agrava um pouco mais, né? Só para a gente não perder de vista, a gente tem um problema muito grave aí com a escassez de água, né? A escassez de água gera também escassez de energia elétrica, mas a gente sabe que não há possibilidade da gente existir sem água, né? Um dos principais problemas que várias etnias sofrem hoje, né, dentro dos seus territórios, é a invasão que acontece pelos garimpeiros ilegais e que, para retirar o ouro, carregam a água de mercúrio. E a água com mercúrio ela vai fazer mal não só naquele lugar onde está sendo extraído o ouro, porque o mercúrio ele vai ser carregado pela água por todo o percurso do rio, né? Levando problemas para todas as comunidades à frente, indígenas ou não indígenas, que se utilizam daquela água para consumo. O problema vai ser o mesmo, né? Então, são questões aí, dentre tantas outras questões que a gente poderia abordar e o tempo não nos permite tanto, tá? E, para encerrar, é interessante perceber, gente, que a gente caminha em Diadema, caminha em São Paulo, caminha em São Bernardo, em cima de territórios históricos indígenas. E essas marcas, elas permanecem. Por exemplo, nos topônimos, que são os nomes dos lugares, ou nos nomes dos animais, ou nos nomes dos alimentos, né? Porque quando a gente se depara com o jacaré, com a capivara, com o tatu, são nomes que foram dados pelos povos originários. Quando a gente come pipoca, mingau, pirão, a gente está se alimentando de alimentos tradicionalmente indígenas e que têm nomes indígenas. Quando a gente vai para Itaquera, para o Anhangabaú, para o Parque do Ibirapuera, ou vai lá para o metrô Jabaquara, né? A gente está falando aí de nomes de lugares também de origem indígena, e cada um desses nomes tem um sentido, um significado, né? Só a título de curiosidade, né? Se você vai para o Parque do Ibirapuera, Ibuirá, em Tupi, significa árvore. Puera ou Quera é o que foi e que não é mais, né? Então, significaria algo, Ibirapuera, algo como árvore podre, árvore apodrecida, né? E aí a gente tem, muito provavelmente ali, havia uma comunidade indígena e devia ter algum grande tronco caído ali ou apodrecendo que marcou aquele lugar como o Ibirapuera. E a gente, muitas vezes, não para pensar sobre isso, né? Quantos e quantos nomes que a gente está utilizando no nosso dia a dia, seja, como eu disse, de alimentos, lugares, animais, etc., objetos, né? E que trazem essa ancestralidade indígena característica, tá bom? Vou abrir aqui, se alguém tiver alguma dúvida, e aí a gente vai para o encerramento aí, porque tem um videozinho curtinho no final. Alan, pois não? Eu queria só ter uma pequena fala para fazer um elo entre a primeira parte da nossa reunião e essa segunda parte, que eu acho importante, né? A primeira parte nós falamos sobre diversidade, e a segunda parte nós estamos falando sobre os povos originários, né, os povos indígenas. E eu acho importante a gente fazer alguns elos e falar um negócio sobre que se chama fenótipo. Fenótipo são as características, né? Então, quando a gente vê aquela pessoa da pele amarronzada, né, do cabelo liso, dos olhos amendoados, meio puxados, a gente já fala, é um indígena, né, é um índio. Né? Porém, nem todo indígena tem esse fenótipo. E isso é uma coisa que também a gente tem que começar a enxergar, por causa que nós vivemos aí na tal da diversidade. Então, fazendo os elos, e daí no próprio vídeo explicativo que o Roberto nos passou, ele fala do reconhecimento e as características da cultura trazidas com ele.
Então, eu acho importante a gente, não é só porque o cara não está inserido dentro de uma aldeia, ele deixa de ser indígena. Isso é muito importante. Por exemplo, nós temos indígenas e descendentes de povos indígenas em diversos lugares, e eu acredito, inclusive, que um de nós aqui tem seu pezinho lá, inclusive. E também não necessariamente porque ele não tem o fenótipo ou a característica física, que também não quer dizer que ele pode ser ou não indígena. É isso aí. Cláudia? Oi, eu sou a 4ª geração de uma família indígena, né? E isso que o Alan falou é uma coisa que eu ia comentar. O meu bisavô, ele foi um índio que foi retirado da tribo, então ele era revoltado. Isso é uma história contada de geração para geração. E ele nunca aceitou, né, sair da tribo. Tanto é que ele lutou muito, né? E os filhos falam que ele era um rebelde, que inclusive ele matava, né? Ele não conseguia aguentar a escravidão, porque ele foi retirado para ser escravo. É uma família muito pequena, em que meu bisavô só teve 2 filhos, né? E um deles é o pai da minha mãe. E eles têm um sobrenome, essa família, que é Cana Verde. E como eles tinham dificuldade de leitura e escrita, o meu avô, mudou o sobrenome da família. E nós viramos Araújo. Porque ele sentia dificuldade de escrever na época, né? E sobre essa questão das características, como é uma família muito curta por parte de mãe, eu tenho um primo, né, que é primo da minha mãe, que ele estudou e ele fez a árvore genealógica da família. E por parte de mãe, nós temos índio e italiano. Porque é uma família muito curta, então ele conseguiu fazer, porque o meu bisavô só teve 2 filhos. E por incrível que pareça, os 2 filhos só tiveram 2 ou 3 filhos também. Então a família ficou muito pequena, né? E nós temos características diversas. Eu tenho primos que parecem índios e eu não pareço. Eu tenho umas características africanas, né? Mas essa questão de você se sentir indígena é uma questão realmente de identidade, né? De você achar que você faz parte dessa raça, não é? E é uma coisa meio difícil, é por isso que as pessoas talvez não lutem por essa causa, ou poucas pessoas, porque as pessoas, como não têm essa história, elas acham que elas não são mais índios, né? Porque elas não têm características, elas perderam a sua história no meio do caminho, e poucas famílias teve esse resgate como eu tive, porque foi uma família curta e foi passado por geração para geração. É isso. Obrigado, Cláudia. Características afros, né? Obrigado, Cláudia. Algum aluno tem alguma dúvida? Aluno, aluna? Bom, então nós podemos ir aí para o encerramento. Tem um videozinho curtinho no final, tá? Antes de passar o videozinho, só queria reforçar que os indígenas, assim como as mulheres, podem e devem estar em todos os lugares onde eles quiserem, né? A gente falou disso das mulheres na aula passada, vamos falar isso dos indígenas hoje, né? Existem indígenas hoje que são médicos formados, advogados, escritores, professores, políticos. Até gostaria que tivessem mais indígenas políticos, mas nós temos aí a Joênia Wapichana, por exemplo, que é uma deputada indígena. Enfim, tá bom? Leandro? Bom, não, eu só queria pedir desculpa, né, que no começo da reunião eu estava atendendo o celular, mas como a gente está em reforma lá na escola e foi o pessoal que ligou, então eu achei melhor, né, não deixar de atender. Então, desculpa aí, né, o mau jeito, mas tem horas que, infelizmente, né,
Mas também foi a trabalho, tá, gente? Não foi nada de... Então, desculpa ter atendido o celular no meio da reunião. E é isso. Tá desculpado, diretor, tá desculpado. Bom, vamos lá para o videozinho. O videozinho é bem curtinho, mas ele é muito, muito, muito bom. E depois eu prometo compartilhar o texto. Aliás, eu faço uma proposta aqui, né, que a gente compartilhe não só o texto, que a gente compartilhe todos esses links lá nos grupos, né? Já que a gente está tendo dificuldade de fazer o compartilhamento do link da reunião, a gente monte lá os links dos textos e das atividades que foram trabalhadas e coloque lá nos grupos para que aqueles que não acompanharam consigam fazer depois, se houver tempo e interesse, né? Enfim, vamos lá. Todos enxergam aí? A mãe do Brasil é indígena? Miriam Crechu? Sim, professor. Sim, dá pra ver. Pois então, vamos lá, aproveitem bem, porque é maravilhoso. A mãe do Brasil é indígena, ainda que o país tenha mais orgulho do seu pai europeu, que o trata como um filho bastardo. Brasil, sua raiz vem daqui, do povo ancestral, que veste uma história, que escreve na pele sua cultura, suas preces, suas lutas. Nós somos um país rico, diverso e guerreiro, porém um país que mata o seu povo originário, aqueles que construíram essa nação. O indígena não é aquele que você conhece dos antigos livros de história, porque o livro de história não foi escrito pelo indígena. Ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver. Ele está na aldeia, na universidade, no mercado de trabalho, na arte, porque o Brasil todo é terra indígena. O brasileiro devia ter mais orgulho do sangue indígena que corre em suas veias. Porque a mãe do Brasil é indígena. Uau! Não tem como se emocionar e a lágrima descer. Parabéns, professor. Muito bom. Muito bom mesmo. Bom, gente, é isso, tá? Tudo bem. Vamos lá, Daniel. Só queria fazer um adendo, né? É que assim, na minha família nós somos bem divididos. A parte de meu pai, o meu tataravô, né? Ele casou-se com uma escrava na época, né? E aí veio meu avô tal, e assim por diante. E por parte da minha mãe, a minha tataravó também era índia. Ela foi raptada pelo meu tataravô numa aldeia lá no Pernambuco, né? E deu origem aí à nossa família também. Então eu tenho traços tanto da parte europeia, porque meu avô, né, casado aí com escrava, casou com a escrava, e também português, casado com índio, né, por parte de mãe. Então é uma mistura danada, né? Muito orgulho aí das minhas raízes também. Bom, gente, queria agradecer aí a todos, todas que participaram conosco hoje e encerrar a aula
Muito bom, né? Mais uma vez aí, em alguns momentos a gente se emociona mesmo, porque é a nossa história, né? Querendo ou não. Tão maltratada, mas é a nossa história, tá bom? E a gente aqui insiste, resiste, persiste, porque a gente acredita que a escola, né? Que o que nós fazemos aqui, a educação, na visão freiriana aí, é lugar de autonomia, de libertação, a gente buscar aí mudar essa condição que a gente tem, tá bom? Obrigado, até a próxima aí. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite, Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite. Bom. Boa noite. Muito Boa bom. noite, professores. Até conta.